Olá! Seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Sandra Regina, carioca, esposa do Bruno, mãe do Felipe, Pedro e Paulo. Sou psicóloga mestre em educação, amo ler e amo ajudar as pessoas a implementar hábitos saudáveis. E a leitura é um desses hábitos que faz muito bem para o nosso cérebro. Estamos no terceiro dia da leitura Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Estamos na parte 1, paramos no final da página 28. E desde já eu peço que você se inscreva no meu canal, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito bem. Retornando à história de Steven, o T, ele estava falando do amigo dele que tinha as crenças limitantes negativas em relação ao dinheiro inconscientemente por causa das crenças da mãe, de que rico não prestava, etc. Aquilo que nós já vimos no segundo dia, que tá na playlist. Beleza, retornando à história de Stephen. Em menos de 10 minutos de curso, usando técnicas experienciais extremamente eficazes, ele conseguiu mudar o seu modelo de dinheiro de modo espetacular. Em apenas 2 anos, passou de falido a milionário. No seminário, Stephen começou a compreender que essas crenças negativas eram da sua mãe, não suas, e se baseavam na programação que ela recebera no passado. Dei então um passo à frente, ajudando-o a criar uma estratégia para não perder a aprovação dela, caso ele ficasse rico. Foi muito simples. A mãe de Stephen sempre adorou praia. Ele investiu então numa casa no Havaí, de frente para o mar. Ela vai para lá todo ano passar o verão e se sente no céu, e ele também. Agora, essa senhora considera fantástico o fato de o filho ser alguém bem-sucedido financeiramente e não economiza elogios à sua generosidade. Eu mesmo, depois de um início lento, ia bem nos negócios, mas nunca chegava a ganhar dinheiro com ações. Ao tomar consciência do modelo de dinheiro que possuía, lembrei-me de que, quando eu era garoto, todos os dias depois do trabalho, o meu pai se sentava à mesa de jantar com um jornal, examinava as páginas do mercado de capitais e batia com o punho na mesa reclamando: "Malditas ações!" Depois ele passava a meia hora seguinte atacando a estupidez do sistema e mostrando como as pessoas podem ter mais chances de ganhar dinheiro com jogos de loteria. Agora que você já entende o poder do condicionamento verbal, consegue perceber por que eu não era capaz de ganhar dinheiro com ações? Eu estava literalmente programado para fracassar, para escolher a ação errada, pelo preço errado, na hora errada. Por quê? Para validar subconscientemente o modelo de dinheiro que bradava: "Malditas ações!" Tudo o que sei dizer é que, depois que arranquei essa erva daninha tremendamente tóxica do meu jardim financeiro interno, comecei a colher os frutos. A partir do meu recondicionamento, passei a escolher ações que se valorizavam e desde então continuei a ter um admirável sucesso no mercado de capitais. Parece incrível, mas depois que a pessoa de fato compreende como o modelo de dinheiro funciona, isso faz todo sentido. Repetindo, o condicionamento do seu subconsciente determina o seu pensamento. Ele vai repetir essa afirmação em quase todo o livro. E é real, O condicionamento do seu subconsciente determina o seu pensamento determina os seus sentimentos e estes determinam as suas ações, que finalmente determinam os seus resultados. São 4 os elementos chaves da mudança, todos essenciais para a reprogramação do seu modelo de dinheiro. Eles são simples, porém muito poderosos.
O primeiro elemento da mudança é a conscientização. Você não pode modificar uma coisa cuja existência ignora. Antes não sabia, agora sabe em relação às crenças negativas em relação ao dinheiro, que elas são formadas no subconsciente, e que inconscientemente vem à tona. O segundo elemento da mudança é o entendimento. Compreendendo a origem do seu modo de pensar, você será capaz de reconhecer o que ele tem que vir de fora. O terceiro elemento da mudança é a dissociação. Ao constatar que esse modo de pensar não é seu, você tem a opção de mantê-lo ou largá-lo, baseado em quem você é hoje e onde quer estar amanhã. Pode observar essa maneira de pensar e vê-la como ela é, apenas um arquivo de informação armazenado na sua mente há muito tempo que talvez não tenha mais um pingo de verdade nem de valor para você. O quarto elemento é o recondicionamento. Iniciarei esse processo na parte 2, em que apresento os arquivos mentais que criam a riqueza. Agora, vou retornar à questão do condicionamento verbal e expor os passos que você pode dar desde já para começar a rever o seu modelo de dinheiro. Passos para a mudança: programação verbal. Conscientização. Escreva as frases que você ouvia sobre dinheiro, riqueza e pessoas ricas quando era criança. Entendimento. Escreva sobre como essas frases vêm afetando a sua vida financeira até hoje. Dissociação. Você percebe que esses pensamentos representam apenas o seu aprendizado passado, que eles não fazem parte mais da sua anatomia, não são quem você é. Consegue ver que o presente lhe dá a opção de ser diferente? Declaração. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Agora diga: eu tenho uma mente milionária. A segunda influência: exemplos. A segunda maneira como somos condicionados é chamada de exemplo. Como se comportavam os seus pais ou responsáveis em questões de dinheiro quando você era criança? Eles cuidavam bem ou mal das finanças? Eram gastadores ou econômicos? Eram investidores perspicazes ou nunca investiam? Eram propensos a arriscar ou conservadores? Vocês tinham dinheiro sempre ou só esporadicamente? O dinheiro afluía com facilidade à sua família ou era suado? Era fonte de felicidade ou motivo de ásperas discussões? Por que essa informação é importante? Você já deve ter ouvido a expressão macaco de imitação. Ora, nós, seres humanos, não ficamos muito para trás. Quando crianças, aprendemos quase tudo a partir dos exemplos que nos dão. Embora a maioria de nós odeie admitir o que vou dizer, há uma boa dose de verdade no velho ditado: a fruta não cai longe da árvore. Isso me lembra a história da mulher que estava preparando o pernil para o jantar, cortando as duas pontas dessa peça de carne. Sem entender, o marido lhe perguntou por que ela fazia isso. Ela respondeu: era assim que a minha mãe fazia. Justamente naquela noite, a sua mãe foi jantar com eles. Os dois aproveitaram para lhe perguntar por que ela sempre cortava as duas extremidades do pernil. A mãe respondeu: porque era assim que a minha mãe fazia. Então eles decidiram telefonar para a avó dela e saber por que ela cortava as pontas do pernil. A resposta? Porque a minha panela era pequena. Entenderam? Foi transferindo um hábito em relação ao pernil de sempre cortar as pontas, mas o motivo não é assim, porque fica mais gostoso, porque a panela da avó era pequena, não cabia tudo, então ela cortava as pontas. Aí a filha via, refez, sem perguntar por quê.
E agora a filha dela também fazia isso. Interessante. A questão é, em matéria de dinheiro, tendemos a ser idênticos aos nossos pais. A um deles em particular ou a uma combinação dos dois? Não só em relação a dinheiro, né? O meu pai, por exemplo, era empresário do ramo da construção civil. Construía de 12 a 100 casas por projeto. Cada um desses empreendimentos demandava um pesado investimento de capital. O meu pai precisava empenhar tudo o que tínhamos para fazer empréstimos nos bancos até as casas serem vendidas e o dinheiro começar a entrar. Por isso, toda vez que ele dava início a um projeto, nós ficávamos mergulhados em dívidas e sem um tostão para gastar. Como você pode imaginar, por essa época o humor do meu pai não era dos melhores, nem a generosidade era o seu forte. Para tudo que eu lhe pedia, mesmo que custasse só 1 centavo, a sua resposta padrão depois de "Você acha que eu sou feito de dinheiro?" era: "Tá maluco?" É claro que eu não conseguia mais do que aquele olhar de "Nem pense em pedir outra vez." Claro que você sabe exatamente o que é isso. Sabemos. Essa situação durava 1 ano ou 2, até as casas serem vendidas. Depois ficávamos cheios da grana. Da noite para o dia, o meu pai se transformava em outra pessoa. Ficava feliz, afável, extremamente generoso. Até me perguntava se eu precisava de dinheiro. Eu tinha ganas de lhe devolver aquele olhar da época das vacas magras, mas como eu não era bobo, dizia apenas: "Claro, pai, obrigado", e revirava os olhos. A vida era boa até o maldito dia que ele chegava em casa anunciando: "Encontrei um ótimo terreno, vamos construir novamente." Lembro-me muito bem de que eu costumava dizer: "Fantástico, pai, boa sorte", com o coração apertado por saber do período de dureza que teríamos pela frente. Até onde consigo me lembrar, esse padrão já existia quando eu tinha 6 anos de idade e durou até os meus 21 anos, quando saí definitivamente de casa. Foi quando tudo mudou. Pelo menos era assim que eu pensava. Nessa época, terminei os estudos e me tornei, como você há de imaginar, construtor. Depois me meti em vários negócios relacionados com projetos de construção. Por algum motivo estranho, após ganhar pequenas fortunas, em pouco tempo eu estava de novo na pindaíba. Então começava outro negócio. Sentia-me novamente no topo do mundo e 1 ano depois me via mais uma vez no fundo do poço. Fiquei cerca de 10 anos nesse esquema de altos e baixos, até perceber que o problema talvez não fosse o ramo de negócio em que eu estava, os sócios que escolhia, os empregados que tinha, a situação econômica do país ou minha decisão de dar um tempo no trabalho e relaxar quando as coisas iam bem. Finalmente, reconheci que talvez estivesse inconscientemente revivendo os altos e baixos do meu pai. Graças a Deus, tive a oportunidade de aprender o que você está lendo neste livro e consegui me recondicionar a abandonar o modelo ioiô e construir uma vida de prosperidade crescente. Até hoje, sinto ânsia de mudar quando as coisas vão bem e sabotar a mim mesmo no processo. Mas agora tenho na mente outro arquivo que observa esse sentimento e diz: "Obrigado pela informação, pode retomar a concentração e voltar ao trabalho." O exemplo seguinte vem de um dos participantes dos seminários. Nunca vou me esquecer de um senhor que, em lágrimas, se aproximou de mim no final da apresentação com a respiração ofegante e enxugando os olhos na manga da camisa. Olhei para ele e perguntei: "Qual é o problema, senhor?" Ele respondeu: "Tenho 63 anos de idade
Leio livros e frequento seminários desde que eles foram inventados. Já escutei todo tipo de palestrante e tentei tudo que eles sugeriram. Ações, imóveis, uma dúzia de negócios diferentes. Voltei à universidade e obtive um MBA. Tenho 10 vezes mais conhecimento do que a média das pessoas e jamais alcancei o sucesso financeiro. Em todos esses anos, sempre comecei muito bem e acabei de mãos vazias e nunca soube por quê. Eu me achava um completo idiota, até hoje. Depois de ouvir o que você falou e processar as informações, finalmente as coisas começaram a fazer sentido. Não há nada de errado comigo. Simplesmente eu trago o modelo de dinheiro do meu pai gravado na mente. E esse tem sido o meu castigo. O meu pai perdeu tudo que possuía num negócio mal sucedido. Todo dia ele saía de casa para procurar trabalho ou tentar vender alguma coisa e voltava sem nada. Se eu tivesse aprendido sobre modelos e padrões de dinheiro há 40 anos, quanta perda de tempo todo esse aprendizado e conhecimento. E começou a chorar convulsivamente. Eu lhe disse: o seu conhecimento não é de forma nenhuma uma perda de tempo. Ele apenas ficou latente, num canto do seu cérebro, à espera do momento oportuno para se manifestar. Agora que o senhor formulou um modelo de sucesso, tudo que aprendeu ao longo da vida se tornará útil e fará com que seja bem-sucedido. Nada é em vão. Nada. Nenhum conhecimento, nenhuma experiência nossa, nada é em vão. Tenha sempre isso em mente. É verdade. Nada, nada, nada. É o implacável dominó de Deus. É lindo demais. Lindo, lindo. Não pode ser tirado nenhuma peça. Não pode. Senão cai, por exemplo. Né? A gente tira 2 peças aqui, cai, não vai ser a mesma coisa. É o dominó de Deus, coisa linda, gente. Onde eu estava? Sim. Agora, não, vou falar de novo. O seu conhecimento não é de forma nenhuma uma perda de tempo. Ele apenas ficou latente, num canto do seu cérebro, à espera do momento oportuno para se manifestar. Agora que o senhor formulou um modelo de sucesso, tudo que aprendeu ao longo da vida se tornará útil e fará com que seja bem-sucedido. A maioria de nós já sabe a verdade quando a escuta. Ele começou a ficar ofegante de novo. Depois foi se mostrando mais aliviado e passou a respirar profundamente. Em seguida, um grande sorriso iluminou seu rosto. Deu-me um forte abraço e disse: obrigado, obrigado, obrigado. Na última vez que tive notícias desse senhor, ele estava nas alturas. Acumulara mais riqueza nos últimos 18 meses do que nos últimos 18 anos. Para mim, isso é o máximo. Muito. Repito, mesmo que você tenha todo o conhecimento e toda a qualificação do mundo, se o seu modelo não estiver programado para o sucesso, você estará condenado financeiramente. Nos seminários, recebo muitas pessoas cujos pais lutaram na Segunda Guerra Mundial ou sofreram uma grande perda financeira. Elas sempre se espantam ao perceber como as experiências dos pais influenciaram as suas crenças e os seus hábitos a respeito do dinheiro. Algumas delas gastam feito loucas porque dizem: é muito fácil perder tudo, por isso melhor é desfrutar o dinheiro enquanto é possível. Outras fazem o caminho inverso, guardam o que tem no cofre para os dias difíceis. Uma palavra de sabedoria: poupar para os dias difíceis parece uma boa ideia, mas também pode criar grandes problemas. Um dos princípios que ensino nos cursos é o poder da intenção. Se você está juntando dinheiro para os dias difíceis, o que acabará conseguindo? Adivinha? Dias difíceis. Pare de fazer isso.
Em vez de economizar para tempos ruins, concentre-se em guardar para os dias felizes ou para o dia em que você alcançar a sua liberdade financeira. Nesse caso, pela lei da intenção, é exatamente isso que obterá. Eu disse anteriormente que, em questões de dinheiro, a maioria das pessoas tende a se identificar com os pais ou com um deles, pelo menos. Mas há também o outro lado da moeda. Há quem acabe se tornando exatamente o oposto deles. Por que isso acontece? Será que as palavras raiva e rebeldia têm algo a ver com essa história? Em suma, tudo depende do quanto a pessoa se irritava com os pais. Infelizmente, quando somos crianças, não podemos dizer a eles: mamãe, papai, sentem-se aqui. Quero discutir uma coisa com vocês. Não gosto da maneira como vocês lidam com o seu dinheiro. Por isso, quando for adulto, vou agir de um modo totalmente diferente. Espero que compreendam. Agora vão dormir. Tenham bons sonhos. Não, as coisas definitivamente não acontecem assim. Pelo contrário, quando os nossos botões são apertados, geralmente tendemos a ficar furiosos e a reagir com uma atitude do tipo: eu odeio vocês, jamais serei como vocês. Quando eu crescer, eu serei rico, terei tudo o que quero, gostem vocês ou não. Depois, vamos para o quarto, batemos a porta e começamos a socar o travesseiro ou o que estiver ao alcance da mão para extravasar a frustração. Quem nunca, né? A Dolly. Muitas pessoas nascidas em famílias pobres sentem raiva e se rebelam. Em geral, elas vão à luta e enriquecem, ou têm pelo menos o impulso de enriquecer. Mas há um pequeno problema, que é na verdade um problemão. Mesmo que façam fortuna ou se matem de trabalhar na tentativa de alcançar o sucesso, elas não costumam ser felizes. Por quê? Porque as raízes da sua riqueza ou motivação para ganhar dinheiro são a raiva e o ressentimento. Consequentemente, dinheiro e raiva tornam-se entidades associadas na sua mente. Quanto mais dinheiro elas têm ou lutam para ter, mais enraivecidas ficam. Até um dia em que a sua consciência lhes diz. Esse é a consciência falando, tá? Estou cansado de tanta raiva e de tanto estresse. Tudo que eu quero é paz e felicidade. Nesse ponto, as pessoas perguntam à mesma mente que criou aquela associação o que fazer a respeito. E a mente responde: para se livrar da raiva, será necessário dar um fim ao seu dinheiro. E é o que elas fazem inconscientemente. Livram-se dele. Começam a gastar loucamente, a realizar maus investimentos, a pedir divórcios desastrosos do ponto de vista financeiro, ou a sabotar o próprio sucesso de outra forma. Mas não importa, porque agora elas são felizes, certo? Errado. As coisas ficam ainda piores, porque agora, além de continuar a sentir raiva, elas estão também na lona. Deram fim à coisa errada. Livraram-se do dinheiro e não da raiva. Do fruto e não da raiz. Quando a verdadeira questão é e sempre foi a raiva que sente dos pais. Enquanto esse sentimento permanecer, elas nunca estarão verdadeiramente felizes ou em paz. Não importa quanto dinheiro tenham ou deixam de ter. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Princípio de riqueza. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Por quê? Porque nenhum desses problemas pode ser resolvido com dinheiro. Veja o caso do medo, por exemplo. Nos seminários costumo perguntar à plateia: quantos de vocês diriam que o medo é a sua principal motivação para o sucesso? Poucas pessoas erguem o braço. No entanto, quando eu pergunto
Quantos de vocês diriam que a segurança é uma das suas principais motivações para o sucesso? Quase todos os presentes levantam a mão. Mas preste atenção, a segurança e o medo são ambos motivados pelo mesmo fator. A busca por segurança tem origem na insegurança, cujo fundamento é o medo. Será que mais dinheiro dissipa o medo? Quem dera. A resposta é absolutamente não. Por quê? Porque o dinheiro não é a raiz do problema. O medo, sim. E o pior é que esse sentimento, mais do que um problema, é um hábito. Portanto, ganhar mais dinheiro apenas mudará o tipo de temor que trazemos dentro de nós. Quando não possuímos nada, sentimos medo de não conseguir chegar lá ou de não termos o suficiente. Se atingirmos um patamar qualquer, o medo passa a ser: e se eu perder tudo que eu consegui? Ou todo mundo vai querer o meu dinheiro. Ou ainda, vou ter que pagar uma fortuna de impostos. Em resumo, se não formos à raiz da questão e nos livrarmos do medo, nenhuma quantidade de dinheiro será capaz de nos ajudar. Página 37. Continuaremos no segundo parágrafo, no dia 21 de junho. Então, por hoje é só. Se inscreva aqui no canal. Mais uma vez eu peço, curta, compartilhe esse vídeo. O link para adquirir o livro tá na descrição. Também tá lá no meu Instagram. Me segue lá no Instagram, sandraregina.psico. Tá bom? Contribua com esse clube do livro. Tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigada pela atenção. Vamos ler, vamos ler.